ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Alô a todos, aqui é o nosso podcast Cevada com Plutônio, mais uma edição aqui com vocês, para a gente poder dividir um pouco mais de experiência, bater aquele papo, aprender um pouco mais sobre gente que entende muito. E hoje aqui o nosso tema é autocuidado e saúde da mulher. E quem vai debater um pouco com a gente sobre isso? Vamos trazer gente que tem muita propriedade. Por favor, Deise, apresente-se aqui para nós. Olá, eu sou Deise. Trabalho aqui na FAD Minas, Faculdade Adventista de Minas Gerais, como diretora acadêmica. Eu sou enfermeira, sou especialista em saúde pública, tenho mestrado na área de saúde coletiva, doutorado na área de medicina humana e atuo há 16 anos na gestão universitária da rede adventista. Penso que cabe dizer também que sou esposa de pastor, sou mulher, sou mãe de 2 filhos e é uma alegria estar com vocês. Que bom, que bom. Temos mais um convidado aqui que com certeza também pode nos ajudar muito, nos esclarecer muitos pontos, que é a Helenilda. Helenilda, poderia se apresentar aí pra gente? Olá, gente, telespectadores. É um prazer estar aqui também participando desse debate. Eu sou enfermeira de formação, sou mestre em patologia, doutora em enfermagem, atuo já há 15 anos na docência. Atualmente estou na Faculdade Adventista da Bahia e também é importante dizer, além de ser mulher, esposa, sou mãe de uma menina longa de 11 anos e também sou mãe de pets, meus 2 cachorros. Gostei da mãe de pet aí. Eu sou pai de galinha e de coelho, né? Então já sei como é que é mais ou menos. Meus netinhos nasceram essa semana, os pintinhos lá de casa. Mas vamos ao tema, né? O tema dessa semana é autocuidado e saúde da mulher, saúde mental da mulher em especial. E assim, sou leigo, sou homem, né? E assim, não sou da área de saúde, sou da área de informática, mas não precisa ter doutorado para perceber que parece que a humanidade está num momento um pouco complicado, né? Quando a gente pega qualquer notícia sobre bem-estar das pessoas, é visível a quantidade de pessoas que estão realmente se queixando, né? Os números aparentemente estão mostrando que a sociedade, de maneira geral, tá doente, né? Doente de várias formas, tá certo? E me parece, como leigo, como marido que eu sou também, né? Que as mulheres parece que estão sofrendo uma pressãozinha extra, né? Não sei se, né, vai ter gente falando que não, que isso é bobagem, que na verdade todo mundo tá igual, não é bem assim. Então assim, meninas, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Falem um pouco aí sobre o que é isso, assim, como assim autocuidado, saúde da mulher, por que da mulher especificamente, por que não dos homens, por que não das crianças? Por que vocês acham que esse tema da mulher merece um programa para isso, assim? Eu gostei da sua fala, quando você falou que você é homem, porque essa pauta ela precisa ser transversalizada com o homem de alguma discussão. Enquanto o homem se fechar achando que, por sermos pessoas tecnicamente iguais, ele não vai compreender essa discussão. Então, o homem precisa entender que existem particularidades entre corpos feminino e masculino. Então, partindo dessa premissa, os homens precisam compreender que entender essas diferenças é fundamental para que a gente possa compreender quais são as necessidades e para que a gente possa atendê-las. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente precisa considerar. Então, homens, por favor, não minorizem quaisquer necessidades que possam existir entre homens e mulheres. E aí eu queria começar destacando, eu acho que um ponto fundamental que precisa ser destacado é a questão da sobrecarga de trabalho. Se a gente vai fazer um resgate histórico, a gente vai ver que a mulher, durante muitos séculos, não teve valor nenhum, ou quase nenhum, não era dada importância, não tinha valor nenhum na sociedade, e a mulher lutou muito para chegar onde ela chegou, porém isso vem acompanhado de uma demanda excessiva de trabalho que, nesse longo prazo, né, estamos já chegando nesse longo prazo, culminou no adoecimento dessas mulheres. Então, a gente tem uma mulher que brigou para chegar no topo da carreira, brigou por querer estudar, brigou por querer ter os mesmos direitos dos homens, brigou por querer ter direito ao voto, brigou por uma série de tarefas, de atribuições, de necessidade, de destaque. E hoje ela está agora vivendo as consequências dessa luta excessiva que ela batalhou e, portanto, desse adoecimento que está chegando para a mulher. E, nesse caso, é específico para a mulher, porque enquanto o homem, ele pode estar trabalhando e, ao chegar em casa, de uma certa forma, ele consegue descansar, deitar, sentar para assistir uma televisão, fazer alguma outra coisa. Essa mulher, na maioria das vezes, quando ela chega em casa, ela vai ser
ela é assoberbada por uma série de demandas domésticas, por uma série de continuidade de tarefas que geralmente sobrecaem sobre a mulher e que ela precisa dar conta. Então a gente fala em uma jornada dupla de trabalho, uma jornada tripla, ou até mesmo uma jornada quádrupla de trabalho para conseguir dar conta das tarefas de fora de casa e as tarefas de casa também. Você concorda, Deise? Concordo, e pensar nessa mulher, inclusive, com todo esse lugar de diferenças, né, entre as mulheres e os homens, é extremamente importante, porque a gente tem que também refletir que nós somos seres que temos fatores biológicos que nos diferenciam. Então, a mulher lida com diferenças hormonais, a mulher lida com fatores socioeconômicos que lhe colocam em uma situação, uma posição diferente do homem na sociedade ainda. E como você bem disse, ela tem que enfrentar essa sobrecarga. Essa mulher que, na contemporaneidade, assume muitos papéis em diversas áreas, né? Ela é mãe, ela é esposa, ela é mulher, ela estuda, ela trabalha. Quando ela chega em casa, ela tem a jornada tripla, como você bem colocou, e lida ainda com todas as pressões culturais e sociais, da manutenção de um corpo, de um padrão de beleza, do seu valor ligado à produtividade, né? Do seu valor ligado à maior produtividade. E essa mulher, então, tem muitos pratos para equilibrar. E aí, Helenilda, eu fico pensando que em um determinado momento essa conta não fecha. E o saldo chega, né? E a gente vê aí, então, a sociedade marcada pelo adoecimento da mulher, mulheres acometidas pela depressão, transtornos ligados à ansiedade e uma sociedade adoecida, porque a mulher, ela de algum modo modula o clima, a saúde mental da sua casa. Não sei se vocês pensam como eu, mas quando um homem está estressado ou chateado dentro de casa, até pelo jeito que ele comumente se organiza, ele vai lá, se tranca no quarto. Mas a mulher, quando de algum modo está afetada ou adoecida emocionalmente, ela impacta os filhos, o esposo, o clima da casa e toda a família passa a sofrer, então. Verdade, Deise. E eu tenho a impressão, e você também pode concordar comigo, que no pós-pandemia isso ainda piorou mais, porque já tínhamos jornada tripla, já tínhamos um excesso de demandas, porém a tecnologia ela entra na nossa casa de tal forma que faz com que agora, em qualquer brecha de tempo, qualquer espaço ali, você precisa estar online, você precisa atender uma determinada demanda que chega, você precisa se ocupar de mais uma reunião. Eu costumo brincar dizendo que antes era uma reunião por turno, uma reunião de manhã, uma reunião à tarde e acabou o dia. Agora você tem 2 médias reuniões da manhã, mais 1 ou 2 reuniões no turno da tarde, e se vacilar entre a manhã e a tarde, você ainda consegue encaixar uma pequena reunião de 20 minutos, de 30 minutos, e que a longo prazo vai somando esse boom aí que nós estamos falando, né? Esse conjunto aí de demandas que vão chegando e que não vão sendo substituídas. Elas vão chegando e vão sendo somadas às demandas que já existiam. Não é tirar uma demanda para colocar outra. Vão chegando outras demandas e a mulher ela vai tentando abarcar tudo isso como se ela fosse ali um polvo com vários tentáculos. E aí eu queria destacar, David, que essa questão toda, que eu acredito que a maioria compreende que seja real, ela ainda vai ter um diferencial entre mulheres negras e mulheres não negras. Para mulheres negras, a sensação é de que tudo isso ainda leva a uma soma ainda maior, porque a gente vai ter uma mulher que possivelmente vai ter condições salariais ainda menores, necessidade de um trabalho, por muitas vezes, mais braçal, uma vez que devido ao estudo mostram isso, né? Piores condições de estudo, piores condições salariais, mais dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Essas mulheres acabam sendo a base da sociedade, abarcando aí trabalhos, de repente, que são mais braçais, com menores condições salariais, e que, portanto, para ela conseguir, de repente, né? Isso ainda considerando também que ela pode ser o arrimo da família, ser o sustento da casa, ser a única fonte de renda. É interessante, Helenilda, você comentar essa questão da situação da mulher negra no nosso país, porque, de fato, nós somos várias mulheres em condições diferentes, né? Então, a gente tem uma mulher em uma condição privilegiada, que tem uma rede de apoio maior, que tem condição de contratar serviços para te dar suporte, que tem condição de ter alguém fazendo os trabalhos domésticos por ela. E você, quando você pensa na realidade de uma mulher negra, que muitas vezes é a pessoa que
que é o arrimo da família, que faz a liderança da parte financeira da família, que é quem vai chegar em casa e ainda vai ter que fazer atividade com seus filhos. E aí, é claro, essa mulher vai estar em uma situação de maior vulnerabilidade, de maior adoecimento e ainda de menor acesso a serviços de saúde mental que no nosso país ainda passam por um processo de elitização. Ainda não é todo mundo que tem acesso à terapia, não é todo mundo que tem acesso a vários elementos protetores da nossa saúde mental. Eu penso, inclusive, que uma discussão interessante para a gente pensar é o que é autocuidado, quando isso começou e o que não é autocuidado. Porque parece que falar em autocuidado está na moda, né? Então, todo mundo quer falar de autocuidado. E às vezes as pessoas acham que autocuidado é assistir um filminho na Netflix, é fazer skincare, é fazer o que está na modinha. E até pode ser isso também. Mas pensar em autocuidado é pensar em manutenção das melhores condições de vida para que você se cuide, para que você tenha seu desenvolvimento pleno, conforme o que Deus pensou para você. Então, pensar em autocuidado é entender que nem sempre o autocuidado vai ser gostosinho, vai ser interessante, vai ser prazeroso. Muitas vezes o autocuidado, ele vai passar por fazer boas escolhas relacionadas à sua alimentação e comer não o que você quer, mas o que você precisa. Muitas vezes o autocuidado vai requerer muita disciplina e constância no exercício físico, que por vezes nos causam até dores naquele momento. Pensar em autocuidado é pensar em abrir mão de prazeres momentâneos e rápidos, mas pensar a longo prazo, em um envelhecimento saudável, em ter um corpo funcional. E em outros momentos... Oi. Você traz aí alguns elementos interessantes. Quando você fala aí da questão da alimentação, eu costumo dizer que, como você bem falou, né? São escolhas que precisamos fazer e que vão ser custosas. Hoje a gente vive a geração que tem muita informação e que, por vezes, não sabe o que seria essa alimentação saudável. Porque hoje você chega no Google e bota assim, alimentação saudável, deve aparecer umas, 5.000 opções, e muitas dessas opções não serão saudáveis. Então ainda temos esse desafio. Como você disse, não é só uma massagem, não é só o skincare, mas dentre um mundo de ofertas que a internet nos disponibiliza, e outros sistemas também vão estar ofertando, mas pensar o que de fato vai fazer sentido para mim, né? Então, quando deve destaca a alimentação, que eu acho que de todas as estratégias, essa é uma das que eu considero mais fundamentais, posso até dizer, a mais importante, saber o que de fato, o que meu corpo precisa, em quantidade, em qualidade, sabendo negar, o que eu acho que é o que é mais difícil também, negar aquilo que eu sei que é gostoso, que pode até me dar prazer, mas que não me faz bem. Quem é que consegue resistir a um alimento que não é saudável, que é extremamente nocivo, e que você olha assim e fala, não, eu vou abrir mão porque eu sei que não vai me fazer bem. Vou citar só um exemplo, tá bem básico, refrigerante. Muitos estudos mostram que refrigerantes não agregam em nada à nossa saúde. Todo mundo sabe que refrigerante não serve para nada, mas a indústria está aí, continua vendendo, e eu me surpreendo quando encontro pessoas que são da saúde tomando refrigerante. Eu fico assim, meu Deus, será que a pessoa não entende que isso vai trazer prejuízos? Às vezes o fato da gente não relacionar causa e efeito, é só um copo de refrigerante, não tem nada demais. Tem sim, lá na frente, essa conta vai chegar. A Daisy falou quando estava falando da situação, ela falou da questão do que a sociedade cobra, do corpo bonito, de você, né, prestar contas para uma sociedade que exige aquele padrão de beleza. E aí a gente entra também na questão do cuidado com o corpo. Às vezes essa mulher está tão cansada, não estou nem falando da parte de estética, né? Que tem aí o dilema, né? Não seria nem dilema, mas são os dois lados do exercício. A beleza, a estética e a saúde. Mas às vezes essa mulher que tem uma tripla jornada de trabalho, que quando ela consegue colocar as crianças na cama, já é 11 horas da noite, e ela capota junto com as crianças de sono, ela não consegue levantar muito cedo para fazer uma atividade física, porque fisicamente ela também precisa do sono. E aí, para uma pessoa que só consegue tirar, de repente, 5 horas de sono, como é que vai ter tempo para atividade física, percebe? Então parece que essa conta ela não fecha. E aí, às vezes eu preciso escolher, ou dormir até 4h30, 5 horas, ou fazer atividade física, e aí tem que acordar um pouquinho mais cedo para conseguir fazer atividade física. E aí, para quem dormiu depois de meia-noite, acordar cedo nem sempre vai ser uma opção, e acaba que essa atividade física, ela também vai sendo esquecida, e a mulher não entende que isso, em pouco tempo, já começa a voltar para ela em saúde.
Mas tem relatos de pessoas, né, que estão em situação de depressão, de cansaço, de fadiga, sem ânimo nenhum para a prática de nenhuma atividade física. Mas com 15 dias que ela já começou a fazer, nossa, ela se sente muito melhor. E aí aquela questão de, tô melhor, tô curada já, não preciso fazer mais nada. Não. É uma prática que precisa ser constante. Essas estratégias que a gente está citando aqui, algumas delas, são estratégias de longo prazo, que a mulher precisa fazer de sempre. Um contínuo, uma rotina, uma mudança no estilo de vida que ela precisa fazer constantemente, periodicamente. Um dia ou outro que você não conseguir fazer, tudo bem, tudo certo, não se culpe, siga no dia seguinte. Mas você precisa fazer isso vários dias na semana, para que isso vire um hábito, para que vire rotina, você consiga sair daquela fase de não gostar, começar a estar na fase agora de gostar, até começar a sentir prazer, para que de fato o seu corpo comece a se impactar de forma ainda mais expressiva, né? Porque no início é só de leve, e aí depois, à medida que você vai sentindo os benefícios em todos os sentidos do seu corpo, você começa a ir se empolgando, é aquela lei do retorno, né? Quando vai chegando ali os benefícios daquilo que você começou a cultivar, e aí você, de fato, começa a se empolgar. E aí falamos de alimentação, falamos de exercício, tem também a questão do sono. Falando da alimentação, do exercício, tem a questão da qualidade do sono. Hoje vivemos padecemos de uma realidade que é acordar cedo. A primeira coisa que a maioria das pessoas fazem é, no escuro ainda do quarto, ligar o celular para ver que horas são, para ver quais foram as últimas mensagens que não conseguiam ver. E aí essa mulher, ela sai de uma situação, e isso vale para todo mundo, não só para a mulher nesse caso, né? De uma situação de escuridão total no quarto e acende uma luz no celular com uma luz muito forte no olho. Isso traz tantos prejuízos, não só para a questão visual, mas também para o nosso sistema nervoso central. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar no chamado jejum de dopamina. Está se falando muito hoje nas redes também sociais, por conta desse acúmulo tecnológico que a gente vai acumulando no nosso organismo, no decorrer do dia, no decorrer das semanas, excesso de tecnologias, tanto para trabalho como para lazer, e ainda ao dormir com o celular dentro do quarto, então aquele sono que é cansativo, que não deixa a mulher repousar de fato, ninguém no quarto repousa, descansa de verdade, e nem bem acordou, ela já pega o celular, coloca ali próximo ao rosto, e já começa a receber novamente essas ondas, essa luz, que é tão prejudicial para a saúde, e que em longo prazo também vai deixando a mulher ainda mais cansada, mais sobrecarregada. Estudos que mostram que quanto mais precoce, quanto mais cedo é o sono, ali em torno de 20, 21 horas da noite, é o mais saudável. Então, pessoas que deixam para dormir depois de 22, 23, 24 horas da noite, ela já perdeu aí praticamente metade do sono bom, que é o sono que é mais recuperador, que é mais revigorante. E o sono saudável, que consegue promover de fato esse descanso, esse relaxamento, ele vai durar aí entre 21 horas até umas 3, 4 horas da manhã no máximo. Então, para quem dorme muito tarde e acha que dormir até tarde, para os que podem, né? Dormir até tarde, está repondo, não está. Continua se cansando, continua se desgastando. Então, se a gente bem soubesse que deveríamos dormir, o ditado que fala, né? Dormir com as galinhas e acordar com o galo, né? O sono ali cedo, quando acontece o pôr do sol, seria o ideal pra gente. Mas a gente entende que nesse mundo pós-moderno a gente não vai conseguir dormir muito cedo. Mas, quanto mais cedo a gente conseguir adotar esse padrão, esse hábito de tentar descansar, e descansar a mente em todos os sentidos, é fundamental. Para quem não consegue dormir tão cedo, pelo menos estipular um horário em que vai continuar com o celular ligado é fundamental. Tudo bem que você não consiga dormir antes das 21, das 22, mas estipule um horário para você que trabalha com o celular, estipule um horário máximo para você ficar com o celular na mão. Meu limite, sei lá, é 20 horas. Depois das 20, você não pega mais no celular. Só nisso aí, você já consegue ter uma redução desse estímulo, né, da tecnologia, da luz do celular no seu cérebro, no seu corpo, emitindo ali essas ondas que em longo prazo também são prejudiciais. E aí, Helenilda, a gente está falando de estratégias de autocuidado, mas é importante nós pensarmos que pensar em autocuidado é pensar em fazer o melhor, né, aquilo que eu consigo fazer com as condições que eu tenho. Porque, de repente, a mulher não consegue fazer esse exercício físico com tanta regularidade, logo cedo, não consegue dormir tão cedo, né? Eu sou enfermeira e a gente vê o pessoal da enfermagem, muitas vezes tem que trabalhar à noite. Mas existem outros modos de autocuidado. Beber água na quantidade ideal, se movimentar. Às vezes eu não consigo ter uma prática de exercício físico, mas será que eu consigo subir a escada do meu prédio? Ter um tempo para estudar, ter um tempo para meditar, o culto diário, o culto pessoal que eu faço, o momento que eu tenho com Deus é uma forma de autocuidado. E a ciência tem falado sobre isso, sobre os elementos protetores da saúde mental
E essa relação com Deus é um forte elemento protetor. Cuidar da minha pele, limitar as minhas redes sociais pode ser uma forma de autocuidado. No meu celular, por exemplo, eu uso um aplicativo e coloco lá o limite de tempo do Instagram. Deu aquele tempo, eu não uso mais, para que eu não fique ansiosa. Então, pensar dentro desse leque de opções e na realidade que eu enfrento, o que seria possível, né? O que é possível? E entender também que fazer autocuidado vai requerer uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Quem é que vai ficar com os meus filhos? Como é que eu vou me organizar? De que modo a gente pode aqui rediscutir na nossa família? Eu gosto sempre de pensar na minha jornada de autocuidado, porque eu sou casada há 16 anos e sou uma mulher muito comprometida com a minha família e muito comprometida com a minha carreira. Eu gosto de estudar e de trabalhar. E em um determinado momento da minha vida, eu me olhei e pensei assim, tá, meus filhos estão bem, meu marido está bem, minha casa está organizada, eu estou indo bem no trabalho, mas quem vai cuidar de mim? Porque eu estou adoecendo e eu preciso pensar como é que eu vou me cuidar. E aí não dava para pensar sozinha. Eu tive que chamar meus filhos, o de 3 anos e o de 9 anos, meu marido, e a gente sentou e falou, olha, mamãe precisa ter um tempo para ficar em silêncio, eu preciso, é uma necessidade minha. Eu tenho que fazer exercício físico. Como é que a gente vai se organizar? Meu marido viaja muito. E aí pensamos os 3 o que a gente conseguia fazer. E no começo foi difícil, mas todo mundo se organizou. E hoje eu tenho prática de exercício físico regular, estou no processo de emagrecimento. E em nossa casa a gente reconhece que foi importante para que nossa família estivesse bem, que todos aprendêssemos a nos cuidar. E eu sempre penso, né, que quando eu faço isso, eu também estou ensinando ao meu filho ou aos meus filhos, que eles precisam, todos nós enquanto família precisamos nos cuidar, a mamãe precisa se cuidar, todo mundo tem que estar saudável. Esse é um modo também de demonstrar amor. Pessoalmente, aqui ouvindo vocês, tá? E prestando atenção muito na minha própria família, estou prestando atenção na minha esposa, estou prestando atenção agora, tentando lembrar de colegas de trabalho, mulheres, né? E eu percebo o seguinte, aí vamos lá, para polemizar um pouco, eu sinceramente não estou gostando do termo autocuidado. Vou lhe contar por que eu não estou gostando do termo autocuidado, tá? Porque eu percebo que o autocuidado, muitas mulheres sabem que precisam se cuidar, o autocuidado, mas eu percebo que, ouvindo vocês, lembrando da minha própria família, claro, a gente percebe que parece que a mulher tentando encontrar um espaço no meio de toda a agenda que vocês já comentaram aí, né? Trabalho, marido, filho, igreja, parente, família, né? Tudo isso. Eu percebo que às vezes o termo autocuidado, ele está sendo assim, caramba, eu estou nesse ambiente aqui e vou ver se eu encontro um buraquinho aqui, vou ver se eu encontro um espacinho para eu poder cuidar de mim. E me parece que nós estamos aqui muito mais de um problema ambiental, meramente da pessoa se autocuidar, né? Porque, por exemplo, a mulher se sente incomodada até nisso, né? Tipo, caramba, trabalhei muito essa semana e não consegui, né, nem cuidar do meu cabelo, não consegui ler um livro, não consegui fazer uma oração direito. Então, assim, a dele já começou esse caminho, né? Eu gostei muito, de repente, me parece que um começo de solução tem muito a ver com a gente organizar as mini comunidades, começar a organizar seus próprios espaços, né? Apesar de eu ter dito lá no começo que isso me parece um problema nacional, mundial, vamos falar no recorte Brasil, né? Mas assim, eu não consigo mudar o Brasil, com certeza, mas certamente eu consigo mudar a minha família. Então, me parece que esse conceito de autocuidado talvez tivesse que ser expandido para autocuidado da família, né? E a Adê já deu essa dica, né? Eu sei que a Helenilda também já estava começando a abordar esse assunto, mas me parece que até assim, a mulher tem que se autocuidar, mais uma vez, deixar ela sozinha nessa questão, né? O que vocês acham aí? Achei maravilhoso o seu comentário, já me sinto contemplada em participar desse movimento aqui. Eu ouvi você, homem, trazendo seu relato, né? De que abriu seus olhos agora. Eu gosto de pensar, e aí eu estou refletindo sobre a minha jornada no autocuidado. Primeiro que, de fato, a solução ela é familiar, ela é doméstica, ela é coletiva. Porque é muito fácil. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Recentemente eu estava aí acima do peso, ainda estou, né? Lutando contra isso, e uma determinada mulher me falou assim, deixa de preguiça. E eu fui conversar com ela e discutir com ela
que possibilidades ela tinha, que privilégios ela tinha, ou que escolhas ela fez ao longo da vida dela também, que fez com que ela tivesse um cenário doméstico totalmente diferente do meu, né? Não precisava ficar sozinha com os filhos, tem uma rede familiar enorme, uma rede de suporte, então ela tinha tranquilidade. E no meu caso, eu sou uma pessoa extremamente esforçada, atenta, eu não sou preguiçosa. Eu falei assim, não, no meu caso não tem nada a ver isso daí. E eu fui analisar a minha casa, as coisas que aconteciam em minha casa e o tanto de coisa que eu assumia, e aí vou fazer uma meia-culpa que talvez as mulheres não gostem do que eu vou falar. Eu assumia porque precisava e outras que eu assumia porque eu queria, porque fui formada assim e de algum modo eu aprendi que eu que tinha que cuidar de tudo. Só eu sabia colocar meu filho para dormir, só eu sabia fazer a comida do jeito que meu filho gostava, né? Só eu sabia organizar as coisas dos meus filhos, até separar o uniforme. Porque nós mulheres também temos essa tendência a querermos controlar todas as coisas da casa. E foi quando eu entendi que essa solução precisava ser familiar, discutida, compartilhada com a minha família, como eu falei anteriormente, mas precisava também da minha reflexão e da minha análise daquilo que eu não preciso fazer pelo outro. Será que a casa precisa ficar impecável realmente enquanto o meu corpo está uma bagunça porque eu não tenho tempo de me cuidar? Será que eu não posso abrir mão para que meu filho arrume a gaveta dele e não fique nem tão arrumadinha, mas é o tempo que eu vou ganhar para fazer um exercício? Às vezes não dá para ir na academia, mas tem aplicativos aí, programas que a pessoa faz exercícios de 20 minutos em casa. Será que não é possível? E a gente começou a elencar essas coisinhas que iriam me sobrar tempo. O tempo que eu ficava nas redes sociais, o tempo que eu usava com outras coisas que eu poderia usar para me priorizar. E aí eu passei a entender que autocuidado tem a ver com gerenciamento compartilhado, mas tem a ver também com autorresponsabilidade. Muitas vezes eu vi meu esposo acordar cedo, sair para jogar bola, porque ele gosta de futebol, e eu ficava ressentida porque estava. Ele saiu, foi se cuidar, olha aí, eu tô aqui nessa vida de novo, né? Eu que tenho que cuidar de tudo. Mas eu não falava para ele, olha, eu também quero, a gente precisa se organizar. E o que parece óbvio para nós mulheres, muitas vezes não é óbvio para o homem. Eu falei, olha, a gente vai ter que achar um espaço que dê para todo mundo fazer. E essa responsabilidade é minha. No começo não vai ser confortável para todo mundo, mas é uma decisão minha. Meu esposo não pode fazer por mim, o meu trabalho não vai... Ninguém vai chegar para mim e falar, trabalhe menos e se cuide. Não é isso. Eu tenho que assumir, né? Eu não fico com o resto, eu não fico com o buraquinho quando sobra. Mas no meu planejamento diário, na minha rotina, eu já tenho que prever o espaço para que eu me cuide, porque eu sou importante. Daisy, que lindo o seu relato. Obrigada por compartilhar, né? Esse relato que você traz. Porque muitas mulheres enfrentam isso, né? Esse olhar julgador, pare de preguiça. Toda outra vez alguém fala assim, nossa, tô numa preguiça. Eu falo assim, epa, não chame de preguiça não. Chame de cansaço. Você não tem direito a ter preguiça. Você está se sentindo cansada porque você fez isso. E de fato, essa é uma medida que a gente precisa incorporar coletivamente, dentro da família. A Dulce trouxe aí, né? O modelo para ela fez sentido, envolvendo toda a família. Eu lembro que no início da pandemia, quando estávamos ali ainda no autoconfinamento, eu comecei a ficar no dentro do que isso vai passar. O meu momento de relaxar era tomar um banho demorado, um banho assim de uns 10 minutos, e aí fazer um skincare no rosto. Eu sou a roupa da skincare, amo fazer, usar cosméticos faciais, e aí quando eu entrava no banheiro, fechava a porta, minha filha corria e falava assim, mãe, vai ser aquele banho demorado. Eu falava, vai, e você não vai me interromper. Aí ela fazia aquela cara de desespero, meu Deus, vou ficar 15 minutos sem minha mãe, como se o mundo fosse acabar. E, gente, nesses 15 minutos que eu sentia água escorrendo pelo corpo, tentando não pensar em nada, e depois me enxugava uma toalha gostosa, e aí fazendo as massagens faciais. Tem gente que não gosta, né, desse ato de fazer skincare, mas eu amo. E aí esse processo de me massagear o rosto, nossa, como eu conseguia me encontrar, me conectar comigo mesma, pensar em várias coisas. E eu saía do banheiro transformada. Incrível. 15 minutos de banho morno, massagens faciais, o quanto isso me relaxava. Então, eu acho que cabe a cada um a tentar encontrar formas para que isso te dê prazer, para que isso faça sentido para você. E aí, Ednato, quando você fala que enquanto homem você ficou analisando a sua família, a sua esposa, eu também, o tempo todo tô aqui falando e pensando na minha jornada. E ao ouvir Deise, eu tô aqui pensando, poxa, o que eu posso incorporar do que Deise está fazendo para acrescentar a minha história também, para tentar, né, pensar em alguns elementos que eu possa ainda mais conseguir abarcar
no sentido de melhorar essa minha qualidade de vida. É porque ouvindo vocês aqui, eu tô percebendo o seguinte, seja no plano espiritual, físico, mental, social, em vários planos, não vai faltar dica de saúde, né? A gente tem os 8 remédios naturais, você vai ter vários estudos, você vai ter inúmeras estratégias e métodos para você melhorar a sua vida de várias maneiras, atividades físicas, né? Isso aí, ouvindo vocês e pensando na minha própria vida também, mas claro que eu foco com as mulheres, né? A gente percebe que a gente, assim, olhando, ouvindo aqui, não sei se eu estou fazendo um bom arremate não, um bom resumo até agora, aí eu percebo que a gente precisa de soluções ambientais, soluções familiares, não que a sociedade como um todo não padeça disso, tá? O Brasil, o mundo está padecendo disso. Mas como eu já citei antes, eu não posso mudar o mundo, então vamos tentar mudar minha família, minha igreja, minha escola, meu clube de desbravadores, né? Minha rua, talvez isso eu possa tentar ajudar. Então eu percebo que existe essa necessidade de ambientes coletivos, né, para poder ter essa solução, porque afinal de contas, aí eu passo a falar que todo mundo iguala, tá? Se você falar com todo mundo está reclamando que está sem tempo, que está sem dinheiro, que está cansado, homem, mulher, branco, negro, velho, novo, todo mundo, claro que com ambientes diferentes, todo mundo está nessa situação. Então eu percebo que parece que a gente tem que tentar construir ambientes saudáveis em nosso entorno, seja lá onde for, mas que aparentemente também não posso ficar esperando que o mundo acorde para isso, né? Parece que a gente precisa individualmente perceber que, opa, se tem alguma coisa errada, alguém tem que fazer alguma coisa. É mais ou menos por aí, tipo soluções coletivas, mas eu preciso, se ninguém está se mexendo, que seja eu que comece a tomar alguma iniciativa. Isso, Edinaldo. Eu costumo dizer que tem coisas que ninguém pode fazer por você. Ir ao banheiro é uma delas, se alimentar é uma delas. Tem coisas que a gente consegue delegar, mas tem coisas que nós precisamos fazer. E a gente precisa encontrar o que faz sentido para nós. Citamos aqui algumas estratégias, existem tantas outras, e cada indivíduo, cada mulher, cada homem também pode encontrar quais estratégias fazem sentido para você, como o Desiree falou. Talvez não seja a realidade para muitas conseguir ir para a academia de manhã, vá à noite. Talvez não consiga ir nem de manhã, meia-noite, tente fazer por aplicativo em alguma hora do dia, ou se de repente atividade física, nesse momento, em nenhuma possibilidade para você é possível, tente compensar nas outras coisas, de repente subir escada. No meu trabalho, eu subo todos os dias, teve uma época que eu subia 4 andares para chegar no meu setor, e tinha dia que eu precisava subir esses 4 andares 3, 4 vezes, e as pessoas se incomodavam de eu sempre fazer isso pela escada. Aí eu falo, gente, mas eu gosto, me faz bem. Então assim, você pode determinar o que é que você vai fazer. Então você não dá nem para academia, nem para o Pilates, nem com o aplicativo. Tenta ir para o trabalho, descer um ponto antes no ônibus e tentar chegar até o trabalho andando. Se não dá para atividade de nenhum tipo, nenhuma atividade que vá mexer o seu corpo, tente compensar de outras formas, na alimentação um pouquinho ainda mais, tentar pensar um pouquinho mais no sono, tentar pensar aí no lugar que tem aí, né, árvores que você possa sair para respirar o ar um pouquinho mais puro. Enfim, você pensar nas soluções que vão fazer sentido para você, para sua família, que vão começar a trazer retorno, mas pensar que existem coisas que você não vai ter como delegar, que você precisa fazer. Eu fiquei também pensando, Helenilda, quando foi que a gente começou essa coisa de autocuidado? Em que momento a gente entendeu que isso de fato é importante, que tem que assumir um espaço relevante em nossa rotina? Porque beleza foi uma coisa que sempre nos preocupou, né? Mulher sempre, desde sempre, quando surgiu, a mulher, desde que a gente se entende por gente, vamos assim dizer, se preocupou e sofreu a pressão dos padrões estéticos. Mas a gente começou a perceber que a sociedade está adoecida e nós, mulheres, especialmente, como já falamos, estamos. E quando uma mulher para porque adoece, muita coisa acontece. Quando a mulher para, a professora para, ela não vai para a escola e aí o filho já não tem para onde ir. Quando a mulher para, a profissional de saúde para e aí quem cuida do outro fica comprometido. Quando a mulher para porque está doente, essa casa sofre. E aí todo mundo passou a entender que a mulher precisava se cuidar. E é interessante que quando a gente se cuida, quando essa mulher tem as suas necessidades básicas melhor atendidas e ela é saudável, essa mulher, ela passa a conviver com o outro também de uma forma muito melhor, com essa sensação de completude, de que ela está atendida e que, portanto, pode conviver melhor com esse outro. O autocuidado, ele promove na gente essa sensação maravilhosa de autoeficácia. Eu sempre fui uma menina que nunca
fiz muitos exercícios físicos, né? Eu nunca me dava bem, eu era aquela nerd que gostava de estudar. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu entendi que autocuidado não era uma roupa do mesmo tamanho para todo mundo, mas que tinha que ter a minha cara e o meu jeito. E eu fui testando possibilidades, até que eu descobri que eu gosto do boxe. E é muito bom, porque quando eu treino logo cedo, eu saio com aquela sensação de que eu consegui, eu fiz alguma coisa por mim, e essa dopamina, essa serotonina que são liberadas, elas vão me acompanhando ao longo do dia e vão reverberando ali em várias práticas que eu vou desenvolvendo. Ela melhora a minha autoestima. A gente se sente melhor quando está bem cuidada, né? E é importante entender, e essa foi assim a virada de chave para mim, enquanto mulher, que o autocuidado é na expressão de cuidado comigo mesmo, mas é também uma expressão de cuidado com o outro. É justamente por amar minha família que eu preciso me cuidar, porque eu sou importante. Eu sou importante para mim e sou importante para esse outro, né, que Deus nos aconselha a cuidarmos, a amarmos, assim como também devemos nos amar. Perfeito, Daisy. Mais uma vez, obrigada aí por compartilhar, né? Esse desafio aí que você traz, né? Eu também nunca tive uma facilidade para encaixar a rotina da atividade física, né, do exercício físico na minha rotina diária. Mas depois da pandemia, que eu me mudei de casa, saí da cidade, da capital, vim morar no interior, e hoje eu moro aqui próximo, né, a um complexo do colégio adventista, eu consigo estar ali mais próximo, né, de área verde, consigo hoje me exercitar de forma mais regular, que até então, até antes de 2020, eu não conseguia. Todas as vezes que eu tentei praticar atividade física, não deu certo. E aí agora eu consigo. Eu voltei 3 anos treinando de forma regular. E de fato, tudo isso que você falou, eu estava aqui pensando, né? O quanto isso vai se refletir na saúde como um todo, no geral. E aí pensar que a gente precisa ter isso em foco, isso em mente. Cuidar de nós vai ser importante para reverberar para outras pessoas, para a gente principalmente, né? Porque tem coisa que a gente não pode delegar, mas vão reverberar para os outros que convivem com a gente e que isso volta para a gente. Porque se a gente está bem, nossos filhos ficam bem, nós ficamos bem também. Então é algo que é meio cíclico, né? O amor ele vai contagiando a todos, o bem-estar vai contagiando a todos, assim como também amar pode contagiando a todos. Então é cíclico. A gente vai melhorando e isso vai retornando para nós em termos de investimento, digamos assim. E se eu tivesse, Edinardo, um conselho para a gente caminhar aqui, né? Para fazer o nosso fechamento, se eu tivesse um conselho para dar a quem está nos ouvindo, além de tudo que nós já falamos aqui hoje, eu ia dizer 2 coisinhas a mais. Não se cobre, faça o que for possível para você no seu tempo. No dia que não conseguir, não desanime. Continue tentando no dia seguinte. Às vezes a mulher ela vai com tanta vontade, a partir da segunda eu vou mudar. E aí ela começa a segunda, a terça, a quarta, na quinta não deu certo, ela já desanima e não quer mais fazer. Não se cobre. Vá no seu ritmo, no seu tempo, mas vá. Nunca negocie com o sono. Gente, negociar com o sono, negociar com o cansaço, é difícil a gente vencer, tá? Então não negocie com o sono e com o cansaço. Vá cansada, vá com sono, mas vá. E aí o segundo conselho que eu dou é comece a delegar tarefas. Não precisa você, como o Daisy disse, né? A mulher procura querer centralizar as coisas do lar. Não. Compartilhe, divida a tarefa. E no dia que não der para as suas tarefas você fazer, deixe sem fazer. Eu costumo dizer que no início do casamento, me incomodava ver a pia cheia de louça à noite antes de dormir. E quando meu esposo falava, não tô afim de lavar, eu tinha 2 opções. Ou eu aceitava que a louça ia dormir na pia, ou eu tinha que lavar no dia que não era meu. Aí eu falei, o que é que me é mais caro? Fazer o processo que não é meu, a louça não é minha hoje, e aí eu tô optando por eu fazer, porque está incomodando a minha louça suja e não a ele. Ou me é mais caro deixar essa louça na pia e isso me incomodar. E aí hoje eu já consigo tranquilamente dormir deixando a pia cheia de louça. Antes pra mim isso era impossível. Hoje eu já consigo. Se não é no dia de lavar a louça, eu entendo que ele tem um momento dele, o momento dele de lavar a louça é outro, eu posso exigir que ele queira lavar a louça no mesmo tempo que o meu, e tá tudo bem, a pia vai dormir com a louça, no dia seguinte ele vai lavar a louça, e ninguém vai morrer porque aquela pia dormiu cheia de louça, né? Então delegue as funções, compartilhe, eu dele diferente de você, só que um monte de filha, você tem 2, né? E seus meninos são menores que a minha. Eu já estou naquela fase que Samuel também já esteja, talvez para você, te dando um retorno, né? Eu chamo aquela fase que a maternidade já começou a dar retorno. Então, às vezes minha filha fala assim, mamãe, eu posso cozinhar hoje? Eu não penso 2 vezes. Pode, filha. De domingo, às vezes ela se inspira. Mãe, deixa eu fazer a comida hoje toda sozinha. Vai ser uma comidinha mais simples, né? Menos variedade, mas tá tudo bem, tá certo. Vai lá, filha, faça a comida. E eu fico feliz porque eu sei que naquela manhã de domingo, geralmente eu tiro pra cozinhar pra semana, eu vou poder me descansar um pouquinho, fazer outras coisas. E é isso que vai dando certo.
Deise, aproveitando então para a gente começar a fechar o programa, a Lenilda que já deu algumas dicas, porque, novamente, esse é o tipo de temática que poderíamos gravar horas, um seminário inteiro e a gente mal consegue raspar a superfície, né, da questão, que é uma questão muito complexa, né? Como a Deise falou lá no começo, né, a gente está falando aqui de um extrato geral, mas quando a gente desce para o extrato etário, para questões socioeconômicas, questões raciais, culturais, regionais, por que não dizer, religiosas, enfim. Eu até tenho uma frase que eu aprendi uma vez que é o seguinte: diz que um pesquisador falou uma vez que existiam 26 tipos de mulheres. Isso ele provou que ele só conheceu 26 mulheres na vida dele, porque cada pessoa é diferente uma da outra, né? Então, para a gente encerrando esse programa aqui, Deise, você tem algumas últimas palavras, alguns últimos comentários? Fica à vontade aí. Eu gostaria de dar também 2 dicas. A primeira é estabelecer uma rotina. A rotina ela é muito importante, porque se a gente deixar para se der fazer, a gente não vai nunca. Eu, por exemplo, já durmo com meu tênis na sala da casa, o tênis, a roupa, a mochila arrumada, para não negociar com sono nem com cansaço, como disse Helenilda. E a outra coisa que tenho pensado muito é que é melhor o feito possível do que sonhar com o feito perfeito. E a gente fica sempre achando que um dia teremos as melhores condições de vida, mas eu tenho pensado que o jeito como a gente vive as nossas horas e os nossos dias vai ser o jeito que a gente vai viver a nossa vida toda. Então começa agora, do jeito que dá, do jeito que você consegue implementar a sua rotina, mas começa, não deixa para depois. Que bom. Para vocês duas ficarem ainda mais satisfeitas, eu garanto. Uma pessoa escutou esse programa e já está gostando muito e vai tentar aplicar cada vez na própria vida, que sou eu mesmo, tá? Então já entendo que um público importante para escutar, né? Que, já falamos sobre isso, que não apenas as mulheres, mas também nós homens, nós irmãos, nós primos, nós colegas de trabalho, nós vizinhos, né? Nós parentes, também temos que ficar muito atentos com essa questão, porque realmente a nossa sociedade está complicada, está cansada, e as nossas mulheres ainda mais, que isso aí realmente não dá para tapar só com a peneira, a pressão que nossas amigas, nossas irmãs, nossas companheiras, filhas, mães estão sofrendo realmente é brutal. Mas aqui quem escutou a Deise, a Helenilda, com certeza agregou muito conhecimento, esperamos fazer mais programas em temáticas semelhantes e outras, e elas já se sintam convidadas, que nós iremos convidar vocês mais uma vez. E para todos os nossos amigos aqui que estão nos escutando, esse foi mais um episódio do Cevada com Plutônio, né? Temos algumas dezenas de episódios aí no ar e convidamos você para escutar este e outros mais agora e no futuro, tá bom? Um abraço a todos vocês e uma ótima semana. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.